Dia, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai ver sobre nivelamento trigonométrico. No início das aulas presenciais a gente tinha visto nivelamento geométrico. A gente fez aquelas atividades usando o nível e também as aulas práticas. Hoje a gente vai ver nivelamento trigonométrico, que é usado nos levantamentos planiometrimétricos para projetos. O levantamento trigonométrico ele é realizado através de estações totais, com visadas visando sempre a distância e o ângulo vertical e o ângulo horizontal. Aqui nesse desenho, que essa apostila eu enviei para vocês, tá? Nesse desenho aqui do nivelamento trigonométrico, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui é a estação total instalada. Esse verde aqui, ó, é o perfil do terreno. Ela está estacionada, nivelada e aprumada no ponto A. E a gente vai calcular o desnível do ponto A para o ponto B. Então a gente usa essas funções trigonométricas. O ângulo horizontal, vocês já viram no outro exercício da aula passada como é que funciona. Ele tem que zerar numa ré e fazer a visada no ponto B horizontalmente, que vai dar o ângulo horizontal. E o ângulo zenital ou vertical, ele é chamado zenital porque ele é zerado no zênite. O aparelho automaticamente, se você apontar a luneta para cima, ele vai zerar. Não precisa ficar zerando, não é igual ao ângulo horizontal, que tem que zerar no botão mesmo. Ele é automático, tá? Ele sempre zera no zênite. Você nivelou e aprumou, ele já está zerado no zênite. Então, quando você fazer a visada no ponto, automaticamente ele já vai dar também um ângulo vertical. E o aparelho também mede essa distância aqui, ó, a distância do ponto A para o ponto B. Tanto a distância horizontal, que é a distância plana, também ele mede essa DI aqui, ó, a distância inclinada, que é a hipotenusa do triângulo, ó, do triângulo retângulo. Aqui é o ângulo de 90, aqui é o cateto oposto, o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Então, com esses elementos, a estação total ela consegue determinar a diferença de nível e também a distância entre os pontos. A fórmula é essa: dn, diferença de nível, é igual a dh, que é a distância horizontal, que o aparelho vai medir para você, vezes a cotangente do ângulo vertical, que é o z, ângulo z, menos o hs, que é a altura do sinal. Aqui, ó, o ajudante vai lá no ponto B com o prisma. Esse prisma está com uma altura relativa ao chão. Imagina 1,50 m, vamos dar um exemplo. Esse é o valor do HS. E o HI, o que é? A altura do instrumento. É a altura que a estação total está estacionada. É medido com uma trena da luneta, que tem uma marca, até o chão. Então, com essa fórmula, a gente calcula o desnível entre os dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. Aqui está explicando que DH é a distância horizontal, DN é a diferença de nível, Z é o ângulo zenital ou vertical, HI é a altura do instrumento, HS é a altura do prisma. O que é cotangente? É 1 dividido pela tangente, ou o cosseno dividido pelo seno. Tá? Aqui não é M, aqui é N. Então, fazendo esse nivelamento trigonométrico, a gente consegue fazer o levantamento planioaltimétrico, que é um conjunto de medições feitas num terreno com a finalidade de representar exatamente como é o relevo do terreno, para que se possa fazer projetos em vários setores da engenharia. Como, por exemplo, aqui, coloquei uma foto de uma praça pública, a gente faz um levantamento do terreno cadastral exatamente, além das medidas horizontais dos lados, tem também os níveis, ó. Essa curva de nível a cada meio metro está passando. Então tem os pontos coletados, que são essas marquinhas aqui. Na hora de projetar, a gente sabe se tem que fazer a terraplanagem corretamente, se tem que fazer um aterro, um corte, tá? Para isso que serve o levantamento planioaltimétrico, para fazer vários tipos de projetos. Aqui, por exemplo, uma pavimentação e drenagem, rede de esgoto, a gente precisa saber, além da distância horizontal, que está aqui, você precisa também saber do desnível, para projetar para onde vai cair a água, o escoamento da água, aqui no caso vai para essa sanga. Então a água ela vai ter que cair para lá, então a gente precisa saber do nível.
aonde posicionar as bocas de lobo e também as redes de esgoto. Então é preciso saber o nível do terreno, de qualquer obra que for fazer, é sempre feito um levantamento plano e altimétrico. E para completar, um exercício. Esse exercício aqui, utilizando uma estação total, o engenheiro ele efetuou em campo um levantamento plano e altimétrico de um terreno. A aula passada a gente fez planimétrico. A caderneta de campo ela não tinha ainda o cálculo de nível, essa já vai ter. Utilizou também uma poligonal fechada. Com o ponto de partida, a gente usou uma coordenada arbitrária, dizendo que E1, o x é 5.000 e o y é 10.000. A cota inicial agora tem nível, a cota inicial é 1.000. E o azimuth de partida, E1 por E0, aqui ó, no desenho, 0 graus, porque a gente mirou o E0 diretamente para o norte. Então não tem ângulo nenhum em relação ao norte, porque ele está apontado para o norte. Então essa é uma estratégia de início de levantamento legal. Assim. A gente sempre estaciona no E1 e aponta para o norte para zerar o ângulo horizontal. Para o azimuth ficar 0 também, fica mais fácil para calcular. Então a gente vai fazer aqui no croquis, que é um lote com 4 cantos de novo. E aqui é a rua. Então a gente coletou e irradiou o V1, V2, V3, V4, utilizando uma poligonal fechada, partindo do ponto E1, estacionando depois no ponto E2, estacionando no ponto E3 o aparelho para coletar os pontos, para fazer as visadas, e finalizando com uma visada no ponto E1 para fechar a poligonal, para a gente conseguir sair de umas coordenadas conhecidas de XY e chegar nessas mesmas coordenadas, conseguindo assim definir o erro e a precisão do aparelho, e a precisão também do levantamento. A caderneta agora é um pouquinho diferente, um pouco mais completa. O início é o mesmo, a coluna da ré, a coluna da estação, a coluna dos pontos visados, ou é irradiado ou é avante. Ângulo horizontal, agora também tem o ângulo zenital, o ângulo vertical. E o restante tem que ser calculado. DN, diferença de nível. Cota de cada ponto. A distância o aparelho mediu, ó, já informou a distância. O azimuth tem que ser calculado, para usar o azimuth para depois calcular o dx, o dy. E finalmente o objetivo é calcular o x e o y. As fórmulas estão aqui. Tá? É igual da aula passada, o azimuth, para calcular o azimuth, para calcular o ΔX e o ΔY, para calcular o XY, para calcular a cota. A cota é o DN mais a cota anterior, parecido com isso aqui, ó, com o X, que é o X mais o ΔX, e o Y é o X mais o ΔY. Eu vou explicar melhor em outro vídeo, tá? Mas a princípio é isso aqui. A gente precisa calcular, além da caderneta de campo e obter as coordenadas, a gente tem que depois usar aquelas coordenadas calculadas aqui e calcular as distâncias dos lados, ó, o V1, V2, calcular essa distância aqui, ó, do V1 para o V2 para saber a medida do lote. Depois do V2 para o V3, do V3 para o V4, do V4 para o V1, sabendo os 4 lados do terreno, para poder fazer o mapa. E depois disso a gente vai fazer o quê? Calcular a área pelo método de Gauss. A gente vai transferir para essa coluna a coordenada x do ponto V1 e y do ponto V1. Do V2, coordenada x e a coordenada y, assim por diante. Na última linha, você repete a coluna do V1. E aí a gente vai aprender a fazer esse cálculo, tá ok? Bem tranquilo, aqui é a fórmula. Então vamos ensinar aqui a fazer o cálculo da caderneta. Primeiro, na primeira coluna vamos calcular o DN, que é a diferença de nível. Então é assim, a fórmula está aqui na apostila que eu mandei para vocês no portal. DN igual a distância horizontal vezes a cotangente do ângulo zenital, que é esse aqui, o ângulo zenital, menos o HS mais o HI. O HS é a altura do sinal, a gente usou lá no levantamento, a gente vai olhar sempre na hora do levantamento. Usou 1,50 m a altura do sinal e a altura do aparelho 1,50 m também. A gente definiu isso.
Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos tirar a cotangente do ângulo zenital. Na calculadora, você vai na tangente, aqui ó, tangente, digita o ângulo. 84 graus, 16 minutos e 15 segundos. Dá um igual. Você tem a tangente desse ângulo, mas a gente precisa da cotangente. O que é a cotangente? É 1 dividido pela tangente. Então você teria que pegar o 1 e dividir por esse valor. Mas a calculadora tem essa função aqui, ó, x na menos 1. Essa tecla, você vai procurar aí na sua calculadora. Ela faz o quê? Ela pega o 1 e divide pelo valor. Então você aperta essa tecla e dá um igual. Ela já tirou a cotangente, ela fez 1 dividido pelo valor. Aí você faz vezes a distância. Ó, segue a fórmula. A distância qual é? Aqui, ó, dessa linha, sempre dessa linha, que é a segunda linha aqui, ó. 32,777 vezes 32,077. Dá um igual. Seguindo a fórmula, menos o HS mais o HI. Menos 1,5 mais 1,5. Que vai dar esse valor, 3,218. É a diferença de nível entre o ponto E1, a visada, ao ponto V1. Está calculado aqui. Fiz também os 3 primeiros, ó, a mesma coisa. Você pega, tira a tangente desse ângulo, 1 dividido pelo valor, vezes a distância, 47,337, menos o HS mais o HI. Que vai dar 5,600. E o terceiro item é 6,736. A cota como é que faz? Tem a fórmula também na apostila, mas é sempre a cota anterior de partida, 1000, mais o DN. Se tivesse uma cota negativa aqui que é possível, mais com menos dá menos. Aqui é positivo, ficou 1003,218. De novo, pega a mesma cota da partida, 1000 mais 5,600 deu 1005,600. Essa aqui deu 6,736. 1000 mais 6,736 deu 1006,736. Aqui, ó, mudou a estação para E2. Então você não vai mais a partir de agora pegar aqui o 1000. Vai pegar esse último item aqui, ó. 1006,736 mais esse DN vai dar esse. Até mudar a estação. Mudou a estação de novo, pega dessa linha. Esse mais esse dá esse. Entenderam? O mesmo esquema do azimuth. Calculou o DN e a cota. O restante aqui, ó, o azimuth, é aquela fórmula da aula passada, a mesma coisa, o azimuth de partida mais o ângulo horizontal, joga na regrinha do 180 ou do 540. Fiz os 2 primeiros também para vocês conferirem, só para dar a partida. O ΔX e o ΔY é a mesma coisa. O ΔX é o seno do azimuth vezes a distância, vai o ΔX. O ΔY é o cosseno do azimuth vezes a mesma distância, vai dar o ΔY. Fiz as 2 primeiras para vocês também conferirem para ver se dá certo. O que é o X? Parecido com a cota e a gente viu a aula passada. X de partida mais o ΔX deu 5.002,953. Y de partida, que é 10.000, mais o DY, que é 31,940, deu 1.031,940. Segunda linha, deu esse ΔX negativo e o ΔY positivo. Pega o mesmo 5.000 menos o 11,309, deu 4.988,691. Y, 10.000 mais o 45, 10.045,966. Até mudar a estação, presta atenção aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. A partir da quarta linha, tem que pegar o anterior aqui também, tá? Conforme a gente fez já na aula passada. Depois, para calcular a distância, é aquela fórmula que a gente viu até na primeira aula. Tendo as coordenadas aqui, ó, a gente precisa calcular a distância desse lado, aqui, ó, do V1 para o V2. Então a gente pega as coordenadas aqui, ó, do V1 e do V2 e joga naquela fórmula. X do V2 menos X do V1, né? Mais Y do ponto V2 menos o Y do ponto V1. Eleva ao quadrado. Deu esse resultado aqui, ó, primeiro, ó, V1 para o V2 dá 20,003. Quer dizer que esse lado, a frente do lote para a rua,
tem 20 metros e 3 milímetros. A gente usa 3 casas depois da vírgula, tá? Então deu 20,003. Agora vocês acham o resto, os 4 lados do lote. E por último aqui, ó, aqui está a fórmula da distância, né, que eu mostrei agora. E calcular a área. Como é que calcular a área? Você coloca, depois de calcular todas as coordenadas, você vai jogar aqui, ó, coordenada x e o y de cada vértice, V1, V2. Eu já coloquei o V1 e o V2 que eu já tinha calculado para vocês. O resto vocês preenchem. E aqui repete a coordenada do V1 para facilitar. Para calcular a área pelo método de Gauss, que é por determinante, essa aqui é a fórmula. Você tem que vir assim, ó, descer em diagonal somando, ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Dá um igual na calculadora e começa a voltar. Esse vezes esse, agora é menos. Esse vezes esse, menos. Esse vezes esse, menos. Esse vezes esse, dá um igual. O resultado divide por 2. Aqui, ó. Em módulo, tá? Se der negativo, não existe área negativa. Se der negativo, você tira o negativo da frente. Vai dar aproximadamente, se eu não me engano, 600 metros quadrados esse lote. Tem que fechar, entendeu? Esse é o exercício dessa aula do dia 8, que a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? Um abraço.